Bom dia, boa tarde e boa noite para todas as pessoas que estarão vendo esse vídeo e para as pessoas que não estão vendo esse vídeo, apesar de que desejo uma noite ainda melhor para os que estarão vendo este vídeo. Bom, é o seguinte, eu vou ficar aqui enrolando, falando qualquer coisa até alguém falar que já tá bom de enrolar e eu posso começar como eu faço, como eu costumo fazer sempre, ou pelo menos eu acho que faço sempre. Então nesse caso vamos começar a nossa enrolação falando do que eu falei no vídeo anterior. E que se você não viu o vídeo anterior, você vai parar de ver esse vídeo agora e vai ver o vídeo anterior. Porque história é uma coisa sequencial, então para você entender o que está acontecendo agora, você tem que entender o que aconteceu anteriormente. Foi uma coisa que eu inclusive expliquei isso no, se eu não me engano, primeiro vídeo. Então se você não sabia disso, então vá ver desde o primeiro vídeo, né? E se você não lembra, eu tô te lembrando agora. Bom, então, no caso, no vídeo anterior, a gente terminou de falar sobre a música Africaê, que, como eu disse, é uma música extremamente interessante pelo o que é falado naquela música, já que eu já vi que alguém acabou de chegar, então já vou deixar bem claro pra essa pessoa que talvez não estivesse vendo antes, mas eu não sei porque eu não sei exatamente como aparece, porque aparece o acedar aqui, né? Então nesse caso eu tô acedando, que é pra me avisar quando já estiver bom pra eu parar de enrolar e começar a falar, tá? Bom, então no vídeo anterior a gente falou sobre a música Africaê, que eu já disse pelo menos umas 50 vezes, porque ela é uma música extremamente interessante por causa das palavras que ela vai falando e que depois, como eu contei duas vezes, sendo a que deve ser lembrada a vez final, da qual eu pego e interpreto a música, né? E como ninguém deu outra interpretação, eu acho que também a interpretação deve estar correta. Que no caso remonta a história de um escravo que fugiu para um quilombo. E ele fala da ascendência, das crenças dele, das línguas que ele fala. E justamente isso torna a música interessante, porque a partir do que ele vai falando dele mesmo, a gente consegue conhecer um pouco do continente africano, dos povos africanos, dos povos que estão no continente africano. Então, bom, e além disso, eu acho que na verdade foi só isso, né? Eu acho que foi só isso o vídeo anterior. Bom, nesse vídeo aqui, já que a gente já falou dos povos africanos, né? O que vamos falar agora? Vamos falar sobre como eles chegaram aqui, né? Quer dizer, a gente já falou dos africanos, já falamos dos indígenas, já falamos dos portugueses, já falamos da colonização do Brasil e agora resta saber como é que eles chegaram aqui. Por quê? Entender como os africanos chegaram aqui é extremamente importante para entender como vai ser a relação deles com esse meio. Por quê? Vou explicar. Eu procurando na internet, da primeira vez que eu escrevi o texto para falar sobre este assunto, no Papoeira que o meu querido professor Testa me convidou, né? Bom, eu encontrei na internet, não lembro em qual site, mas era em algum site. E se não foi Mestre Camisa que disse, por favor, me corrijam, mas no site estava escrito que foi o Mestre Camisa que disse, que ele disse o seguinte: a capoeira engravidou no navio negreiro e em terras brasileiras, sem médico e sem parteira, nasceu a capoeira, né? Era alguma coisa assim, pelo menos. Essa é a ideia. E, bom, no Papoeira que eu fiz lá, em alguma coisa acontece, em companhia acontece, não sei. Não sei a palavra, mas eu acho que vocês estão entendendo a ideia. Eu falei o seguinte, que apesar de Mestre Camisa ter dito isso, a gente deve falar que a capoeira foi teve a concepção da capoeira na África.
Ela gestou no navio negreiro e nasceu em terras brasileiras sem médico e sem parteira, né? E ela nasceu e foi criada pelos brasileiros, não só pelos africanos e seus descendentes, mas também pelos indígenas, também pelos portugueses e também pelos descendentes de ambos. E bom, já que ela gestou no navio negreiro, a gente tem que falar do navio negreiro, falar da travessia do Atlântico que todos os escravos obrigatoriamente faziam quando vinham para o Brasil. Bom, neste caso, ninguém ainda disse que já tá bom da minha enrolação. Então eu vou continuar aqui pensando em alguma coisa para falar, para continuar aqui, até alguém falar que isso já está bom e que eu posso começar a falar realmente o que eu quero falar hoje. Então eu vou estar pensando aqui, vocês coloquem aí quando vai estar bom, enquanto eu estou pensando. Porque afinal de contas, a arte de falar e a arte de enrolar é pensar no que você vai falar de modo que fique constante, como eu estou fazendo agora, né? E assim eu consigo falar durante horas sobre como eu estou enrolando de uma forma completamente e totalmente cheia de adjetivos, advérbios e substantivos completamente desnecessários e totalmente inúteis e que não estão acrescentando nada, como você pode perceber neste exato instante, de forma contínua e infinita, enquanto eu tenha fôlego para falar. Então, por favor, como eu não estou a fim de ficar aqui de forma infinita, alguém fale aí que já está bom antes que eu me canse, porque se eu me cansar, por favor, então peçam para eu continuar enrolando se já não estiver bom, porque eu não tenho muita noção de tempo. E no caso eu já me cansei, então eu vou começar em 10 segundos, que vão ser menos de 10 segundos, porque eu não tenho paciência para computar. Ótimo. Bom, então, os escravos africanos, né, o que acontece? Eu creio que eu já falei, se eu não falei, vou falar agora. Os povos africanos, eles, como todos os povos do mundo, guerreavam entre si. Não era assim como geralmente as pessoas pensam, que é uma guerra eterna e constante que dura desde que surgiu o homem lá na África até hoje, né? Não, é algo assim sazonal, podemos dizer. Porque se fosse constantemente, claramente não teria mais africanos, né, gente? É uma coisa assim meio lógica. Mas essas guerras sazonais entre tribos rivais ou tribos que disputavam por um mesmo território, por um mesmo recurso, né? O que acontece? Os sobreviventes eram escravizados e ficavam lá nas tribos inimigas, né, como escravos. Havia outras formas de se tornar escravos, como por dívida, ou porque a pessoa, por não ter condição de se sustentar, preferia se tornar um escravo, né? Porque assim pelo menos recebia comida, abrigo, né, e tudo mais. O que mostra pra gente que essa escravidão era bem mais humana do que a escravidão que acontecia aqui nas Américas. Por quê? Porque a escravidão que acontecia aqui nas Américas, como eu vou falar no próximo vídeo e nos próximos, era uma coisa completamente desumana e que, na verdade, se a gente pensar como os humanos que fizeram, era algo humano, mas que como o melhor adjetivo que existe para caracterizar essa escravidão é desumana, então essa que eu vou usar mesmo. É uma coisa completamente desumana. E vamos começar pela viagem, que é só a ponta do iceberg dessa desumanidade humana. Bom, o que acontece? Os escravos eram escravizados na África, vendidos pelos portugueses ou escravizados pelos próprios portugueses mesmo, porque uma das grandes mentiras que se contam para todas as pessoas, é uma das mentiras generalizadas, é que os portugueses apenas compravam os escravos, ou então que eles nunca pisaram no continente africano. Essa, na minha opinião, é a mais absurda de todas. Mas que eles que eles não escravizavam, eles só compravam, é uma grande mentira. Porque eles, como eu já disse no vídeo anterior, foram lá e conquistaram
território de Angola, da rainha Nibinda, do reino que eu não lembro o nome. Eles não só faziam escravos conquistando um território, mas de vez em quando estavam passando no litoral, viam uma pessoa lá na praia, né, fazendo qualquer coisa assim, né, sozinha, eles iam lá e sequestravam essa pessoa. Não vou dizer capturavam não, que é sequestro mesmo. Eles sequestravam a pessoa, levavam até o navio deles e a pessoa ficava como escrava, porque segundo eles a pessoa era muçulmana e portanto é inimigo de Deus e deve ser punida por isso. Ou então era uma pagã e por isso devia ser serva dos europeus, para que ela deixasse de ser pagã e se convertesse ao cristianismo, que é a religião de Deus, religião do bem, né? Que não segue os demônios. Eu não sei como é que isso podia ser um fato na cabeça das pessoas, mas era. Na verdade, havia até pessoas que justificavam, né? Que tem uma história, eu não conheço muitas histórias bíblicas, né? Mas tem uma história que acho que de Abraão, Moisés, Noé, um desses três aí, né? Que o filho deles fez algum desrespeito com eles ou com o irmão deles. Aí ele amaldiçoou o filho, dizendo que ele e todos os descendentes seriam escravos do irmão. Tem gente que fala que os africanos todos são descendentes desse cara aí, o que é algo que não tem também nenhum sentido, porque é um cara, há menos de 1000 anos atrás, não teria como ter deixado tantos descendentes de uma vez só na África. Então, e assim ia, né? Quer dizer, no século XIX também tinha lá a deturpação da teoria do darwinismo social e assim por diante, para falar de alguns absurdos, né? Sequestrados, levados para o navio negreiro, e como era esse navio negreiro do qual eles iriam passar em média 2 meses viajando até chegar no novo mundo, que é as Américas. E quando eu digo podia ser menos tempo, podia ser um pouco mais tempo, ou podia ser muito mais, porque quer dizer, a gente está falando do oceano, o oceano onde ocorre toda hora tempestades, e quando não ocorre tempestades, ocorre calmarias, né? Que era algo extremamente prejudicial. As calmarias, durante uma calmaria não tem vento e os navios eram a vela, né? Então, o que vai acontecer? Como é que eram esses navios? Para começar, podiam ser navios próprios para este tráfico, mas também podiam ser navios que o cara simplesmente decidiu adaptar para levar pessoas só para o Rio de Janeiro. Bom, e já que a gente está falando da quantidade dos escravos que eram trazidos, eu consegui um mapa muito mais fácil de usar, né, do que o outro que eu estava usando. Do que, apesar de ser um mapa muito lindo, na minha opinião, do século XIX, né, não teria como ser usado até por causa do tamanho. Então eu vou usar isso aqui e vou desenhar aqui as rotas mais comuns de tráficos para vocês. Bom, gente, é o seguinte, dá pra ver mais ou menos aqui o mapa, dá pra entender Brasil, África, né? Eu não sei, como o negócio caiu, eu não sei como é que ficou pra vocês, não sei o que vocês perderam, mas eu creio que não tenha sido nada importante. Bom, existem várias rotas da África para as Américas. Então vamos começar pelas que vinham para o Brasil, né? A gente tinha, deixa eu ver aqui, uma que ia de Moçambique para, deixa eu ver, aqui mais ou menos onde ficava o Rio de Janeiro, né? Deixa eu fazer aqui a seta, pronto. Tinha uma que ficava perto de Mombaça, que fica mais ou menos aqui. Não tem nesse mapa, então, se não for aí, sinto muito. Tinha as de regiões bastante conhecidas, né? Como de Benguela e Luanda. No caso de Benguela, também tinha, que são regiões da Angola, né?
Benguela também vinha aqui para o Rio de Janeiro e vinha para aqui Bahia, Salvador, que deve ficar mais ou menos aqui. Bom, deixa eu ver, onde mais? Para Luanda, que é a capital da Angola atualmente, né? A rota de Luanda mandava para todo canto do mundo, né? O ponto mais longínquo era aqui na América do Norte. Mas havia outros pontos, como aqui no Caribe, mais ou menos na ilha onde fica Havana, em Cuba, né? Tinha uma que ficava mais ou menos perto das ilhas aqui que formam o Mar do Caribe, mais próximas da América do Sul. Tinha também, deixa eu ver onde mais. Bom, tinha aqui, deixa eu ver, que vinha aqui mais ou menos para os portos do Nordeste, perto de mais ou menos de Olinda, Recife, né? Deixa eu terminar aqui. E claramente, dessas rotas que iam mais ou menos para Olinda, Recife, Salvador, também saíam de um canto chamado São Jorge de Minas, que eu não faço a mínima ideia de onde é, mas é tipo aqui. Deixa eu ver. Também vinha do conhecido Cabo Verde, né? Que eu acho que deve ser aqui. Deixa eu ver, tem mais alguma? E, bom, gente, essas aqui são as principais rotas de escravo para as Américas. Haviam outras que, dentro da própria África, do Oriente Médio, né? E que vinham tudo para cá na região norte, que é mais próxima da região norte da África, né? E iam para lá, porque, bom, o tráfico de escravos, assim, era algo mundial, né? Quer dizer, todo o mundo participava do tráfico de escravos, né? Na verdade, você tem escravos negros lá na China, né? Você tem, por exemplo, daquela série lá Vikings, né? Que o Ragnar acaba encontrando uma escrava do castelo dele, né? Que era chinesa, né? Então, assim, o tráfico de escravos era uma coisa mundial. Acho que a única parte do mundo que não participava do tráfico de escravos era as Américas, até a descoberta delas por Colombo, né? Porque o tanto que as Américas são um novo mundo, mas eu não vou dizer que não existia, claro. Mas, pelo menos aqui no Brasil, não há registros de tráfico de escravos até os degredados serem mandados para cá. No caso, abandonados aqui, né? Bom, e o que acontece? Como é que eram os navios? Agora vamos falar de como é que eram os navios. Deixa eu ver aqui que eu tenho anotado aqui a temperatura. Pronto. Quando a gente fala que os navios negreiros, onde os escravos ficaram nos porões, né, estavam em péssimas condições, não há lógica nenhuma em você conseguir e pensar como se fosse algo normal seres humanos estarem nessas condições. Não é só porque os navios de antigamente eram em péssimas condições, porque antigamente a gente sabe, né, que todo mundo era tipo meio porco, né? Quer dizer, no livro do Curtiço, de Aloysio de Azevedo, um dos personagens que é um português que mora aqui no Brasil, né? Ele fala para a mulher dele que eles têm que se abrasileirar mais, né? Tem que comer as comidas aqui típicas do Brasil, a tomar banho pelo menos uma vez por dia, né? Porque aqui o povo é acostumado por causa dos indígenas mesmo, né? Que tomavam banho toda hora, né? 3 vezes por dia. Aqui as pessoas tomam banho nessa quantidade, mas lá na Europa não. O tanto que prova disso é o que esse português disse para a esposa dele, né? Bom, e no caso, higiene é um conceito muito recente, né? Não só nessa questão de tomar banho, mas da própria negócio sanitário. Agora eu não estou lembrando o nome direito, mas é alguma coisa sanitária. Vocês sabem o que é, né?
que a vigilância sanitária tem que cuidar e tudo mais, né? Que é essa parte de esgotos, né? Que eu já disse aqui que só começou a se pensar nisso aqui no Brasil lá no início do século XX, que fizeram uma reforma lá no Rio de Janeiro que deu origem à revolta da vacina, né? Bom, então assim, só para vocês terem uma ideia, né? Então, com certeza os navios da época eram imundos. Só que os porões onde ficavam os escravos estavam numa condição muito pior do que você pode imaginar. Pense você num lugar onde as pessoas morriam e ficavam lá dias até os portugueses virem e olharem e descobrirem que a pessoa tinha morrido. Onde justamente por causa disso, porque todas as pessoas lá estavam acorrentadas, as pessoas urinavam, defecavam e não tinham como limpar, não tinham nem como sair de onde estavam para ficar longe. Então pensa assim, num porão, com uma pessoa morta do seu lado, apodrecendo, com as suas fezes, uma urina que talvez não seja nem a sua, porque o bar está balançando lá. Pensa tudo nisso numa temperatura de 50 graus Celsius. Você, assim como eu, não sou capaz de imaginar como era ficar nisso. Então, assim, quando se diz que era uma condição desumana, completamente absurda, é porque era mesmo. Hoje em dia, ninguém tem capacidade para imaginar deixar milhares de pessoas nessa condição, 11 milhões de pessoas nessa condição, não milhares, milhões de pessoas nessa condição. Você não é capaz de imaginar, eu tenho certeza. Se você for, parabéns. Ou você deve ter uma imaginação muito fértil, muita empatia, ou eu sinto muito, você é uma pessoa muito cruel, porque eu não tenho capacidade para imaginar isso, pelo menos. E quem dirá imaginar isso como algo normal, né? Bom, no caso, eu não sei se deu tempo suficiente, ou se ainda não está bom. Então eu vou falar do último tópico que eu adotei para falar hoje, que é sobre uma lei inglesa. Deixa eu verificar aqui, o ano de 1841, século XIX, sendo que o tráfico africano para o Brasil de escravos se iniciou em 1530 com Martim Afonso de Souza. No ano em que ele chegou para cá, ele já trouxe escravos africanos, assim como trouxe cana-de-açúcar, né? Como eu vou falar de novo depois. 1530 é século XVI, então a gente está falando de uns 300 anos para que o tráfico fosse proibido do Atlântico. No caso, foi pelo projeto de lei Bill Aberdeen. Eu acho que se fala assim, mas eu não tenho certeza porque eu não falo inglês. Se você fala inglês, dá um jeito de falar aí para me corrigir. Mas eu não sei se dá, então simplesmente ignore. Se você não sabe se tá certo ou não, depois coloca no Google Tradutor e clica lá o botão para Google Tradutor falar que dá certo. Bom, então a gente está falando de mais ou menos uns 300 anos, né? Para que o tráfico de escravos fosse proibido do Atlântico. Foi proibido pela Inglaterra, né? E aí você pensa, nossa, como os ingleses são bons, eles proibiram o tráfico de escravos, né? Eles proibiram realmente o tráfico de escravos do Atlântico, né? A ordem dos navios ingleses é que se um navio tivesse escravos, esse navio deveria ser tomado e ser incorporado na marinha inglesa, e todos os africanos deveriam ser devolvidos para a África, né? Creio que dos seus respectivos países, mas eu não sei, não li a lei. E o que acontece? Para se esquivar dessa lei, né, para continuar trazendo os escravos, porque não é porque uma ilha no meio do nada vai falar que não pode mais escravizar pessoas e fazer elas cruzarem o Atlântico, que as pessoas vão obedecer. Claramente não.
porque se assim fosse, não teríamos mais crime, né? Nunca teríamos tido crimes. Bom, o que vai acontecer? Quando se avista um navio inglês, os traficantes de escravos simplesmente pegavam os corpos dos mortos, pegavam os velhos, pegavam os doentes, e iam pegando assim do que eles consideravam de menor utilidade, de menor valor, prendiam todos eles numa corrente e atiravam do mar. Porque aí o navio ficaria mais rápido e iria conseguir desviar. Às vezes jogavam toda a carga, porque o navio era muito mais caro do que os escravos, né? Porque o que acontece? Eles não trocavam assim com dinheiro, né? Usado aqui no Brasil, lá na Europa, né? Eles trocavam pelos que os africanos queriam geralmente, né? Era um típico escambo. A gente pode dizer assim, trocavam por armas, pólvora, entre outras coisas, né? Bom, deixa eu pensar, tinha mais alguma coisa para eu falar? Deixa eu olhar aqui, conferir. Ah, sim, lembrei. A última coisa que eu tinha que falar, só deixa eu olhar a data. Pronto. E agora você vai estar pensando. Então tudo isso acontecia e os escravos esperavam para se rebelar aqui no Brasil? É claro que não, né? Eles se rebelavam já no navio, se rebelavam aqui no Brasil ou se rebelavam em qualquer outro canto. Em 1839 a 1841 houve um caso, vamos dizer assim, de uma rebelião de escravos no navio, no navio Amistad, que significa amizade em espanhol, nome muito bonito para um navio negreiro, que também era conhecido carinhosamente como navio tumbeiro sendo derivado de tumbas, né? Então assim, Amistad é um nome bem bonitinho, né, para um navio que faz tumbas, né? O que acontece? Os escravos lá se rebelaram. E isso na verdade até virou filme do Steven Spielberg deixa eu ver aqui qual a data, de 1997. Quem quiser ver, vai lá ver, que assim, é um filme. Tem partes que não é fácil de ver, obviamente, porque a gente está falando de um filme sobre escravidão, mas é extremamente interessante para você ver mais ou menos como é que as coisas eram, porque esse filme de nome Amistad é baseado justamente nesse caso. E os escravos, né, o que acontece? Eles se rebelaram do lado do navio, não na rota da África para no Novo Mundo, né? Inclusive esse tráfico foi feito por portugueses, mas sim já do Novo Mundo para o Novo Mundo. Eu não lembro agora de que canto para que canto, mas eu sei que era do Novo Mundo para o Novo Mundo, né? E aí os escravos conseguiram lá se soltar, se rebelaram, mataram toda a tripulação, exceto as pessoas exceto os pilotos do navio, porque eles não sabiam pilotar o navio. E o que vai acontecer? Eles vão ser enganados e vão acabar chegando ao invés da África, vão chegar nos Estados Unidos da América, vão passar por um julgamento. E no final, o que vai acontecer vai ser o seguinte. Já deu tempo. Vou encerrar aqui rapidinho. No final, o que vai acontecer? Todos vão morrer porque todo ser humano morre, mas a morte deles não vai ser mostrada no filme. No final mesmo, se eles vão conseguir voltar pra África ou não, isso vocês vão descobrir assistindo o filme, porque eu não vou contar. E também não vou contar como vai ser o julgamento, até porque já deu 30 minutos e alguns segundos. E não fique pensando que eles vão ser libertados só porque é um filme. No filme todo mundo acaba feliz, porque a gente está falando de história. A história tem a triste capacidade de pisotear todo mundo, porque infelizmente a história ela é impiedosa com as pessoas, porque ela é feita por pessoas impiedosas. Então,
Pode ser que eles voltem, pode ser que eles não voltem, vocês vão ter que ter a curiosidade de assistir. E como eu já disse, deu mais de 30 minutos já, então eu vou encerrar por hoje. Só para deixar avisado, durante essa semana ou a próxima, eu vou colocar o link da música que a gente vai trabalhar para terminar essa parte de Navios Negreiros, porque isso aqui foi só a introdução, né? E creio que por hoje seja só, pessoal, até quinta-feira. Ou no caso, até o vídeo que eu vou fazer para lembrar vocês.